Boa noite, amada igreja. Amém. Sentindo que essa igreja está cada dia mais bonita, né? Está bonita por fora e bonita por dentro, né? Tendo várias caras aqui. Eu sei que o Tejane já falou para a gente reconhecer os nossos visitantes, mas eu queria que os visitantes levantassem essa noite de novo, ficasse um pouquinho para a gente pudesse reconhecê-los novamente. Uma família lá bonita, olha quantos visitantes, irmãos. A Deus toda a honra e toda a glória. Então, em nome da Primeira Igreja Batista do Ingá, em nome do pastor que está na convenção, o pastor Edmar, né? Nós devemos orar os trabalhos ali na convenção. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se em casa. Amém? Amém. Queria assentar. E eu queria apresentar também meu sogro, minha sogra, que são meus visitantes hoje. Poxa, eu tenho que levar alguém, né? Vou pregar, vou levar alguém. Eles já são crentes, graças a Deus, né? E doutor Israel e doutor José, sejam bem-vindos, né? E como eu vou falar hoje a respeito de um tema que poucos pastores, né, e a gente também não gosta muito de falar, que é a respeito da justiça. Eu trouxe um advogado. Desde que eu vim para o Rio de Janeiro, o doutor Israel é advogado. Eu acho que é dos irmãos também, né? Isso quando a gente tem um probleminha lá com a companhia de telefone, ou um probleminha lá com a companhia de água, a gente vou levar logo para o advogado, né? Assim, ver como é que a gente pode ver os nossos direitos ali. E é sempre bom ter um advogado. Quando a gente fala de justiça, a gente precisa ter um advogado. Mas nessa noite eu queria falar sobre a justiça perfeita de Deus. Os irmãos, quantos trouxem Bíblia? Isso, casa da Bíblia, tem que levar a Bíblia, levar a espada. Isso eu me lembro do meu avô. Meu avô falava, olha, ele não sabia muito ler, a Bíblia dele era novinha, mas ele nunca deixava de levar a Bíblia dele para a igreja, né? E eu aprendi isso dele. Então eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí em Romanos 1, 16 e 17. Diz lá assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar a Deus. Nosso Deus, nossos céus, nós te louvamos, Deus amado, por esta noite, Deus amado, estamos aqui reunidos, Deus amado. E queremos, ó Deus, não que o Davi fale, Deus, mas que tu fales, ó Deus, através de mim, para que eu possa me esconder atrás da cruz de Cristo, Deus amado. E para que as pessoas possam sair daqui, Deus amado, sabendo que existe um Deus justo e poderoso, mas um Deus também de amor. Fica com cada um de nós, abençoa-nos dessa noite, para a glória e para a honra do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana eu estava vendo o jornal, eu acho que muitas pessoas aqui já viram isso. Uma senhora, o filho dela foi morto por algum motivo, estava envolvido com alguma situação errada, e os policiais mataram o filho dela. E o repórter perguntou a ela: o que a senhora quer? O que a senhora deseja agora? Ela falou assim: eu desejo justiça. E eu fiquei me perguntando: mas justiça não vai trazer o filho dela de volta, mas as pessoas carecem de justiça, né? E eu queria compartilhar com os irmãos o que é essa palavra justiça que tantas pessoas, né, querem e poucas pessoas têm hoje em dia, né?
de forma legal, ou seja, na forma da lei. Mas também a gente tem que ver o direito dos terceiros, que aí é em virtude da moral ou do bem material. Ou seja, se você se sentiu ofendido por algum motivo, lesado por algum motivo, você pode ir à justiça, né? Buscar a justiça ou para rever os bens morais ou os bens materiais. Mas existiu na Grécia um filósofo chamado Aristóteles. Eu gosto muito de Aristóteles quando eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro químico, mas eu estudei algum período direito para fazer concursos públicos, né? Então eu procurei estudar e eu comecei a gostar. E quando eu comecei a estudar, passei no concurso público e incentivei minha esposa a fazer na época direito. Você vai fazer um negócio muito legal de fazer o seguinte: o doutor Israel está se aposentando, está lá, escutou dele, se você não fizer, eu faço. E aí ela fez. Graças a Deus, ela é uma advogada também. Mas tem um filósofo grego chamado Aristóteles. Aristóteles tinha um conceito muito interessante de justiça. E ele dizia assim, que a justiça tinha que ser um tratamento igual para os iguais e desigual para os desiguais. É o princípio da proporcionalidade. É muito interessante isso. A gente não pode rever os direitos, por exemplo, de trabalhadores que trabalham numa mina para sejam os mesmos direitos dos trabalhadores que trabalham no escritório, por exemplo. Os trabalhadores que trabalham a grandes profundidades, eu não posso comparar ele às pessoas que fazem trabalhos domésticos. São trabalhos desiguais. Então a gente tem que comparar trabalho de mina com trabalho de mina. Mas ainda existiu também o Platão, que era professor do Aristóteles. Ele tinha outro conceito que era muito interessante também. Ele diz assim, justiça é sinônimo de harmonia social. Ele diz assim, justo é todo aquele que se comporta de acordo com a lei. Volta lá, olha, o versículo que a gente acabou de ler, diz lá, mas o justo viverá pela fé. Se fosse o Platão que tivesse dito, ele ia falar assim: aquele que se comporta de acordo com a lei viverá pela fé. E ele diz o seguinte: a justiça significa dar a cada um aquilo que aquela pessoa merece. É exatamente isso, a forma humana de Deus. E a forma divina, O que é a justiça de Deus? É um pouquinho diferente da justiça dos homens. A justiça de Deus é a retidão, está na própria característica de Deus. A gente leu aqui hoje que Deus não muda, ele é o mesmo hoje, ele foi o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então essa característica de justiça não muda. E Deus é algo reto e faz as coisas de igual medida. Se a gente fosse comparar o que é justiça dos homens e justiça de Deus, a gente ia ver de um lado, a justiça de Deus é perfeita, a dos homens invariavelmente perfeita. A gente veria e diz, poxa, acho que essa pessoa não merecia tantos anos de cadeia. De um lado a gente vê que a justiça de Deus é padrão de justiça e a justiça do homem é tardia. E aí mais uma vez eu me lembro do meu sogro, que ele disse: olha, vou me aposentar porque essa justiça de Deus é muito morosa, demora muito. É exatamente isso, ela é muito tardia. A justiça de Deus ela é exata, a do homem variavelmente ela é válida. A de Deus, ele julga a causa, ou seja, julga o pecado. O homem não, o homem julga a pessoa. A justiça de Deus, ela é santa.
E a dos homens, ela é injusta, muitas vezes. Né? Muitas vezes ela é injusta. E Deus é um Deus imparcial. Ele julga de igual maneira. Variavelmente, mais uma vez, o homem muitas vezes faz um juízo parcial. Né? E eu me lembro da história de Davi. Davi, certa vez, ele colocou no coração dele que ele tinha que contar ao povo. Deus já tinha falado para ele: olha, não conte, não põe no meio. Mas ele colocou aquilo no coração, foi contra os anciões da época, e ele foi lá e não contar ao povo. Ele queria saber quantos tinham para guerrear com ele. Ele foi lá, deu mais ou menos 800.000 pessoas, né? Só homens, mulheres e crianças, infelizmente, naquela época não era contada. Né? E na época veio um profeta, veio falar com Davi. Você talvez já sabe que está aqui, já sabia por quê. Veio o profeta Agai e falou assim com ele: olha, Deus te mandou escolher 3 coisas: 7 anos de praga, né? 7 anos de fome, desculpa, 3 meses na mão do inimigo, ou 3 dias na mão de Deus, que peste sobre a terra. E aí o que Davi preferiu? Davi preferiu a justiça de Deus. Ele fala assim: ó, estou em grande angústia, porque caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não cai a ele. Irmãos, na hora que vocês quiserem em aflição, sabendo que vocês estão errados, preferiram cair na mão de Deus, porque Deus é piedoso, misericordioso, do que cair na mão dos homens. E eu me lembro que às vezes eu ia defender, tinha que acompanhar lá alguma ação da justiça, e eu estava totalmente correto, mas eu ficava com o juiz, na frente do juiz: caramba, se ele vai dar isso que eu estou pedindo, porque é um direito livre e certo, mas a gente fica sempre com medo da justiça dos homens. Né? Mas graças a Deus, o Brasil tem grandes juízes, grandes advogados, né, que têm defendido a causa do povo. Se o povo não tiver uma justiça, a gente não é soberano. Graças a Deus o país tem justiça, né, tem boas leis pelo menos. Né, mas qual é o padrão de Deus? A palavra de Deus diz assim, ó, lá em Mateus 5,48: sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai está no céu. Ou seja, o padrão de Deus é a perfeição. A perfeição. Sendo a perfeição, existem várias exigências da justiça de Deus. E a gente vai ver algumas delas aqui. A primeira exigência de Deus exige obediência. Deus exige obediência. Então está escrito lá. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. E a gente sabe que justiça tem tudo a ver com obediência. Agora eu vou perguntar outra situação aqui, e eu me coloco nessa. Quem aqui já cometeu uma multa de trânsito? Todo mundo, né? Quem dirige aqui já cometeu uma multa de trânsito. Nós também não somos muito bons em obediência. Quando a gente fala em obediência, a gente lembra? Eu lembro lá da criancinha: que garoto, rapaz, desobediente, quanta educação essa criança. E a gente esquece que nós também somos desobedientes. Porque se você cometeu um delito, mesmo que for um delito no trânsito, você é desobediente, você está desobedecendo as leis dos homens, né? E as leis de Deus? Quantas vezes nós desobedecemos a lei de Deus? Tem um exemplo muito interessante aqui de Jesus Cristo, que eu vou ler para vocês. Está lá em Mateus 3, 13 a 15, diz assim: então veio Jesus da Galiléia com João junto do Jordão para ser batizado com ele. Mas João opunha-se,
dizendo: não pareço ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então me permitiram. Jesus era o quê? Era obediente. E além da obediência, Jesus também deu exemplo de perfeição. Lá em Filipenses, Paulo falando, ele diz assim, de Jesus: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, sendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus era muito obediente. Até naquela hora ele estava lá pedindo: Senhor, passa de mim esse cálice, mas depois ele falou o quê? Mas faça-se a tua vontade. Muitas vezes a nossa vontade não é obediência, é muito mais fácil desobedecer. É a natureza que vem de criança, é a desobediência. A gente fala assim: criancinha, fica aqui. Se você falou que é para ficar aqui, a Bíblia não quer ficar, né? Mas essa é a natureza humana. A natureza muitas vezes desobedece ao Criador, que é obediente. Mas tem outra característica da justiça de Deus, que Deus exige honra. Deus exige honra. Está lá em Romanos 1,18. Diz assim: porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. A lei divina, ela tem uma base, moral. Essa base moral é inamovível. Você não pode colocar ela de lugar, né? Não há como mudar essa base. Muitas vezes o homem chega de frente do juiz e fala assim: mas seu juiz, eu não sabia que existia essa lei. Você não pode dizer para Deus, para a senhora: eu não sabia que isso era imoral. Você sabe que é moral. Isso é um padrão universal, né? Ignorância é querer negligenciar, ou seja, é querer ser ignorante, né? E Romanos diz assim, Romanos 1,22: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos e desvaneio, e em seu coração insensato se obscureceu. A gente não pode dizer para a lei que ele disse: olha, eu não sabia dessa lei. E da outra forma também, né? Lá no artigo 5º, né? Da Constituição, da nossa lei magna, né? Diz assim: não há crime sem lei anterior que a defina. Então, todo crime tem que ser prescrito em lei, porque senão a gente pode cometer essa infração, já que não está descrito lá, a gente pode cometer ela, né? Mas a lei divina não. A lei divina foi feita por Deus e ela tem uma base moral, mas invariavelmente o homem tem negligenciado, né, tem desprezado as leis de Deus. Lá em Salmo 106, 19 e 21, né? Moisés subiu ao monte para buscar as leis de Deus, e olha só o que os homens fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come ervas, e esqueceram do Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas do Egito. Muitas vezes a gente comete muitas imoralidades. A imoralidade começa no pensamento, começa aqui. E a palavra de Deus diz assim: quando você pecar no pensamento, é a mesma coisa que você cometeu. Quando
um dos discípulos falou com Jesus, né? Disse, poxa, mas mesmo se eu olhar para aquela mulher com desejos, se você olhar, você já desejou e você já pecou. Então, o padrão de Deus, a perfeição de Deus, não nos deixa sair, né? E nessa exigência da justiça, Deus nos exige também fidelidade. Hoje a gente estava estudando na classe a respeito da vida de André, todos nós, né? Estava estudando a respeito da vida de André. Eu pedi para que cada um das pessoas que estavam ali com a gente falasse um pouquinho sobre a família. E a Michele falou uma coisa muito interessante a respeito da irmã dela. Ela falou assim: olha, minha irmã é muito fiel, ela tem uma fidelidade muito grande. Isso é uma característica assim, muito forte de uma pessoa, ser fiel. É gostoso você ter exemplo de uma pessoa fiel nos dízimos, fiel na igreja, fiel no trabalho do Senhor, fiel no trabalho secular. Afinal de contas, amanhã de manhã, muitos de nós estamos trabalhando, estamos buscando o nosso sustento, e nós temos que ser fiel também às pessoas que estão nos pagando, a empresa que está nos pagando. E lá em Romanos 1, 24 e 25 diz assim a respeito da fidelidade: por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundície, para desonrarem os seus corpos entre si, e mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que é que Deus fez? Deus entregou, ou seja, ele absteve-se. Muitas vezes a gente quer liberdade. Poxa, eu quero liberdade. E muitas vezes a liberdade tem um efeito nocivo para a gente. Deus nos dá a liberdade, mas nós temos que honrar também a justiça de Deus. Porém, mesmo na ira, mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Você sabe por quê? Porque quando os meus filhos estão fazendo uma obrigação ou estão fazendo algo errado, eu vou lá tendo corrigido. Então, quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Lá em Hebreus 12, 7 diz assim: e já vos esquecestes da exortação argumentada convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e nem desanimes quando por eles forem repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportarem a correção, Deus nos trata como filhos, porque se o que é filho há, quem o pai não corrige. Então, se você é pai, você deve corrigir os seus filhos. Por outro lado, também a palavra de Deus diz: não erreis. Lá em Gálatas 6, 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa esclarecer, porque tudo que o homem ceifar, isso também ceifará. Isso também ceifará. E é por isso que Deus também exige moralidade, que é a última característica que a gente vai ter a respeito da justiça divina. Lá em Romanos diz assim, Romanos 1, 26 a 32. Por isso Deus nos entregou as paixões infames, porque até as mulheres mudavam o uso natural, do contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm.
mas os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de mortos e tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem que as fazem. Aí vai uma lei, a lei de Deus é universal. Muitas vezes a gente está falando para adolescente, para jovem, e o jovem perguntou assim: poxa, mas a gente vê aí muito não crente ser abençoado, né? E as pessoas têm o cara aí orando, pedindo, não é abençoado. Você sabe por quê? Porque a lei de Deus é universal. A lei de Deus vale para o crente e vale para o não crente, vale para o muçulmano e vale para o xiita, vale para o norte-americano e vale para o chinês. É o padrão da perfeição. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. E é interessante que, vendo também lá em Atos, né, quando Judas morreu, eles colocaram outro discípulo no lugar de Judas. E tinha José, o justo, e tinha Matias. Qual dos dois foi escolhido? Matias. Não, por quê? O outro era justo. Mas por quê? Porque Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. E no universo, até o universo obedece às leis da física, às leis de Deus. Existia um homem chamado Isaac Newton. Isaac Newton, ele não fez nenhuma lei. Ele simplesmente viu o que a natureza, qual eram as forças que agiam na natureza, as forças de atração, de redução das moléculas, né? E aí tem aquela grande história lá que ele viu uma maçã caindo, né? Ele botou essa maçã caindo, ele botou outro objeto, ele botou os dois objetos juntos e viu que os dois caíram na mesma aceleração e dependia a velocidade da caída do objeto e dependia da velocidade. Isso foi Isaac Newton que fez? Não, tem Deus. Isso é uma lei universal. Mas também existe a lei universal feita pelos homens, né? Que deve obedecer. Nós devemos obedecer à lei do Criador e também fazer com que os outros, que a palavra de Deus está falando aqui, não somente as fazem, mas também consentem. Se você está consentindo que o outro comer a inflação, você também tem que pegar. Olha só que coisa interessante. Imagina o seguinte: você é um ótimo motorista, sai pela cidade, existe um louco que não respeita a sinalização. O que é que vai acontecer? Não vai acontecer. Vai ser a culpa de quem? Dele, mas também tem uma culpa sua também. Você também deixou acontecer, né? Muitas vezes você deixou acontecer. Então é por isso que existe aquela grande regra: você tem que dirigir para você e para os outros. Não é isso? É isso que acontece, né? E para vocês terem ideia da justiça, da exigência do padrão de Deus, até os anjos obedecem à lei de Deus. Está lá em Judas 1,6, que diz lá assim, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Nós todos vamos estar reunidos nesse grande juízo, né? E é loucura negligenciar as leis divinas, é loucura. E aí a gente se pergunta: Davi, diante de tanta exigência, como é que a gente vai se salvar? Como a gente vai se salvar? Mas através da justiça de Deus proveu um remédio, e o nome desse remédio é Jesus Cristo, né? Porque Deus é justiça, mas também Deus é amor. E cá para nós, eu tenho certeza, o amor de Deus, a misericórdia de Deus
está acima da justiça de Deus. E são duas características muito fortes de Deus: justiça e amor. E através desse amor ele proveu Jesus Cristo para que enviasse ele como homem aqui na terra, morresse em meu lugar. Todos esses delitos que eu falei aqui, inclusive de pensamento, nós estaríamos no inferno se não fosse Jesus Cristo. A palavra de Deus assim, porque todos pecaram e separados, ou seja, destituídos estão da glória de Deus. Você está destituído, meu irmão, se for pela justiça de Deus. Porque o padrão de Deus é a perfeição. E é muito difícil. E para encerrar, eu queria que vocês entendessem a salvação. A gente não tem jeito. Quando se trata de justiça de Deus, a gente é pecador. A gente tem muitas coisas erradas. Mas você pode se livrar de todos esses pecados. Você pode livrar através do arrependimento. Arrependimento quer dizer meia volta, mudança de mente. Eu estava indo nessa direção, eu quero ir na outra direção. E Jesus é o único que pode nos livrar, que pode nos livrar dessa condenação. Lá em João diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Amém. E nessa noite, a gente tem aqui vários advogados. Graças a Deus, Deus abençoe os advogados, Deus abençoe o trabalho de vocês. Eu sei que é um trabalho árduo, tenho visto o trabalho lá da minha esposa, mas existe um advogado que é acima de todo advogado. E se você quer entrar no céu, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você não tem como aceitar esse padrão da perfeição, porque nós somos imperfeitos, você precisa de um advogado. Você vai precisar de um advogado. E o advogado é esse aqui, lá em 1 João 2, 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, não é. Se você está para cometer um delito, não é esse bem. Não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse é o único justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo mundo. Então, irmão, nessa noite, eu queria que os irmãos baixassem a cabeça. Se você não tem esse Jesus Cristo, que pode nos livrar dessa mão tão grande, dessa mão pesada da justiça de Deus, dessa exigência tão grande, eu te convido a aceitar esse advogado. Esse advogado é o advogado mais, ele pagou a pena mais pesada do mundo, mas é o advogado que vai te custar, que vai te fazer o preço da consulta mais barata. Ele é gratuito, chama a graça de Deus no Cristo. Então, se você quer aceitar a Jesus Cristo nessa noite como o único suficiente Salvador, eu queria que você levantasse as mãos. Jesus Cristo tem coisas preciosas para te dar. Ele não quer julgar você como juiz. Ele está te dando um advogado que é Jesus Cristo, um advogado que é de graça. Isso é graça. E a palavra de Deus, para encerrar, diz lá assim em 1 Pedro 4, 17 e 19. Preste atenção, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salvar, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então essa é a hora. Se você quer aceitar Jesus Cristo, se você não quer estar debaixo da perfeita justiça de Deus, mas você quer estar debaixo da mão poderosa, misericordiosa e amorosa de Deus, venha
tua vida nas mãos de Deus. Você quer pedir carta para essa igreja. Essa igreja é uma igreja que profere o nome de Jesus Cristo, né? E eu queria chamar aqui o pastor, acho que é pastor Joel, né? Para que faça uma oração, pastor. Meus irmãos, se você ainda não tem certeza da salvação, contrate esse advogado, peça perdão, diz ao mundo: olha, eu vou dar minha volta, eu preciso da graça de Deus, eu não quero estar debaixo da justiça de Deus, porque a justiça de Deus é pertencente. Amém? Deus abençoe nosso coração. Não saia daqui sem entregar a sua vida a Jesus. Sem levantar a sua mão, Deus aí onde você está. Nós queremos orar por você. Deus falou no nosso coração nesta noite a respeito da justiça de Deus, que a Bíblia declara que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo para darmos conta daquilo que temos feito na carne, e que você, naquele dia, com tantos outros que aqui estão, possamos estarmos defendidos pelo nosso advogado, que é Jesus. Mas no momento de você fazer essa decisão, de hoje e agora. Querido Deus, obrigado pela mensagem desta noite, pela proclamação e explanação da tua palavra. Obrigado pela vida do irmão Davi. Continua usando o teu servo para proclamar as tuas verdades. Nós te agradecemos, Deus, porque essas verdades foram depositadas em nossos corações. Que cada um de nós possa permitir que o Espírito de Deus trabalhe essas verdades e que possa, nesta noite e agora, haver conversão e transformação de vida. Ó Deus, abençoa o teu povo, tenha misericórdia de nós, salva a alma nesta noite, em nome de Jesus.